queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês, meus irmãos? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o milênio. E vamos trabalhar o texto de Apocalipse, capítulo 20, e vamos tentar aqui descobrir se o milênio deve ser entendido 1000 anos literais ou se esses 1000 anos não são literais, são simbólicos. Ok? Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 20. Outra coisa, antes de eu começar mesmo propriamente o assunto, eu gostaria de pedir você para dar um like, tá bom? Você estará me ajudando, tá bom, meu querido? E se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Ok, meus queridos, eu agradeço muito a vossa compreensão e a vossa ajuda. Também eu aproveito aqui para agradecer já os meus inscritos, tá bom? Que têm me ajudado. Eu sou bastante grato a vocês, tá bom? Um beijão, um abraço para todos vocês. Vamos aqui ler Apocalipse capítulo 20. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar os que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Somente até aqui, queridos. Meus irmãos, vocês veem aqui que quantas vezes nós temos a palavra 1000 anos aqui? Deixa eu ver bem aqui. 1000 anos aparece aqui no versículo 2. Vamos ver até onde mais aparece. Depois aparece no versículo 3. O que mais? Quando foi dado para Deus, viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos depois aparece no versículo 4. Depois aparece no versículo 5. Santo, a ressurreição não tem. Então, aqui na minha contagem nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes a palavra 1000 anos. Então, a minha pergunta é o seguinte: devemos entender os 1000 anos como literais ou não? Ok, queridos. A primeira coisa que eu devo dizer para os senhores é que a ideia de um reinado messiânico, ou seja, do domínio do Messias sobre as nações, com a duração de 1000 anos, ela não é uma criação do escritor do Apocalipse. Não. Eu vou provar para você aqui, lendo alguns livros antes da era cristã, que já falavam no domínio ou no reinado messiânico, cuja duração seria 1000 anos. Antes de eu ler, eu quero aqui lhe citar o Talmud. No tratado do Talmud, chamado Sanhedrin, lá tem uma discussão sobre a duração do reinado do Mashiach. E os rabinos, alguns especulavam que o Mashiach reinaria sobre as nações por 300 anos. Outros diziam que ele reinaria por 400 anos. Por exemplo,
O Apocalipse de Esdras diz que o Messias reinará por 400 anos, ok? O Apocalipse de Esdras, ou o segundo livro de Esdras, ou o quarto Esdras, são várias nomenclaturas para o mesmo tratado, diz que o Messias reinará por 400 anos. Depois o Messias morrerá com todo mundo e 7 dias depois, não só o Messias, mas todos os santos ressuscitarão para reinarem eternamente na nova terra. O Talmud, então, ele traz essa discussão sobre o tempo em que o Messias reinará. Como eu já falei, no Sanhedrin, uns rabinos diziam que o Messias reinará 300 anos, outros rabinos eram da opinião de que ele reinaria 400 anos. Outros ainda diziam que ele reinaria por 7.000 anos. Outros ainda diziam que ele reinaria por 1.000 anos. Então veja que a ideia de 1.000 anos ela não é uma novidade para o autor sagrado. Não é também uma novidade para os autores do Novo Testamento. Quando o Novo Testamento foi escrito, essa discussão sobre a duração do reinado do Messias, ela era uma realidade. Eu vou ler aqui, por exemplo, eu vou ler em 2 livros que são anteriores à era cristã. O livro de Enoque e o livro dos Jubileus. Olha o que o livro de Enoque traz sobre a era messiânica. O que diz? Enoque capítulo 11, versículo 10. Então florescerão justos e haverão de viver até gerarem 1.000 filhos. Ora, se vão gerar 1.000 filhos, no mínimo vão viver 1.000 anos. E completarão em paz todos os dias da sua juventude e da sua velhice. Então toda a terra será cultivada com justiça, inteiramente plantada de árvores e cheia de bênçãos. Ok? Eu vou ler mais uma vez. Mais em frente. Toda espécie de árvore boa será plantada sobre ela, igualmente videiras, e as videiras produzirão uvas em abundância. De todas as sementes que forem semeadas, uma medida produzirá 1.000, outras. E uma medida de olivas dará 10 cubos de óleo. Purifica a terra de todo ato de violência, de toda injustiça, de todo pecado e impiedade. Elimina toda a impudícia que sobre ela se pratica. Todos os homens serão justos, todos os povos me prestarão honra e glória e todos me adorarão. Então nós lemos aqui no livro de Enoque, você vê então que aqui já está presente a ideia de uma era messiânica, onde os justos gerarão até 1.000 filhos. Então aqui já está implícito a ideia de 1.000 anos. O outro livro que nós temos é o livro dos Jubileus, tá bom? O livro dos Jubileus, capítulo 23 e versículo 27, é o que diz? E seus dias começarão a crescer muito e aumentar entre aqueles filhos dos homens, até que os dias deles se aproximem de 1.000 anos. Então, queridos, essa ideia de que a era messiânica durará 1.000 anos, ela já era presente muito tempo antes da era cristã. Então, o Apocalipse de João não está trazendo nenhuma ideia nova. Sobre como era entendido o texto que eu li aqui sobre 1.000 anos, os primeiros pais da igreja, digo bem, os ocidentais, e aqui eu vou citar nome, por exemplo, Policarpo, que mais? Pápias de Hierápolis, Irineu de Leão, Justino Mártir, Tertuliano, Hipólito de Roma e muitos outros, eles defendiam que Cristo, antes de entrar no reino eterno, ele governará as nações por 1.000 anos. Os oráculos sibilinos também falam no reinado do Messias por 1.000 anos aqui sobre as nações. Então esse era o pensamento de uma boa parte dos pais da igreja ali antenicenos. O próprio Santo Agostinho, o maior teólogo da igreja ocidental e talvez o maior teólogo da cristandade até hoje, ele na sua obra A Cidade de Deus, que eu tenho aqui em mãos, ele vai tratar sobre as várias teorias sobre o texto que lemos, se os 1.000 anos devem ser literais ou simbólicos. Olha o que ele diz aqui.
Aqueles que, por causa de tais palavras, supuseram fosse corporal a primeira ressurreição, adotaram semelhante opinião, movidos, sobretudo, pelos 1000 anos, na ideia de que todo esse tempo deve ser como o sábado dos santos, em que santamente repousarão depois de 6.000 anos de trabalho. Esses anos contam-se a partir da criação do homem e da sua queda. Ganha pelo pecado, da felicidade do paraíso nas misérias da vida mortal. E assim como está escrito, um dia perante Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, passados os 6.000 anos como 6 dias, o sétimo, quer dizer, os últimos 1000 anos, farão as vezes do sábado para os santos, que ressuscitarão para celebrá-lo. Olha o que Santo Agostinho diz. Eu mesmo aderi algum tempo a esse modo de pensar. Então, Santo Agostinho, ele mesmo professa que em algum tempo da sua vida ele já foi milenista, ou seja, ele defendeu a literalidade do que lemos aqui em Apocalipse capítulo 20, sobre os 1000 anos. Mas Santo Agostinho, ele abandonou essa ideia, ok, queridos? Ele espiritualizou os 1000 anos. Santo Agostinho era da opinião de que os 1000 anos eles começaram ali, ou no ministério de Cristo, durante o ministério de Cristo. Para ele, a prisão de Satanás, por exemplo, registrada bem aqui, essa prisão bem aqui, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. Para ele, esta prisão, ela começa ali no ministério de Jesus Cristo. Para ele, Santo Agostinho, ele defendeu essa ideia, de que a prisão de Satanás se deu ali no ministério terreno de Jesus Cristo. E dali começa os 1000 anos. Ok, meus irmãos? Agora, a grande questão é o seguinte: como devemos realmente entender os 1000 anos aqui referidos no livro do Apocalipse? Ora, eu já li para vocês aqui, eu já dei provas de que documentos muito antigos, anteriores a Jesus Cristo, já falavam em 1000 anos, como o livro dos Jubileus e o livro de Enoque. Eles falam em 1000 anos. Já disse também para vocês que os oráculos sibilinos também falam em 1000 anos. Muitos dos pais da igreja, que eu já dei os nomes, também professavam que realmente eram 1000 anos literais. Queridos, e a minha posição aqui é de que realmente o autor do Apocalipse, ele pensa em 1000 anos literais. E eu vou lhe dizer por quê. A linguagem é muito clara. Ouvi descer do céu, embora haja uma mescla de linguagem figurada. Mas eu vou aqui dar ênfase à questão literal dos 1000 anos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. Ora, essa prisão aqui de Satanás, queridos, primeiro, ela se dá antes dos 1000 anos. Ok? Claro. Mas Satanás aqui, ele só será preso depois da parúcia ou da segunda vinda de Cristo. Isso é um fato. A segunda vinda de Cristo, ela é narrada aqui no capítulo 19. Olha, 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E aqui vai indo. Vou ver no versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, são os anjos, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, capítulo 19, quando você vai ler aqui, você vê que está em foco que a parúcia, ou segunda vinda de Cristo, meus irmãos. E na segunda vinda de Cristo será aprisionado a besta e o falso profeta, que serão lançados no lago de fogo, não no abismo, que é no Hades. Quanto a Satanás, aqui deixa claro que ele não será lançado logo no lago de fogo, mas no abismo. Ok, meus irmãos? Mas no abismo. Então, esta prisão de Satanás,
ela se dá quando a segunda vinda de Cristo tiver lugar. Logo, eu não posso entender que esses 1000 anos começaram ali na primeira vinda de Cristo. Por quê? Porque na sequência aqui, a prisão de Satanás, ela segue a parousia, ou segunda vinda de Cristo. Eu quero ler aqui para vocês o versículo 20. E a besta foi presa. E com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago ardente. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado, que é Cristo, sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então veja que o quadro aqui pintado pelo autor sagrado, o autor do Apocalipse, ele está falando da parousia, ou da segunda vinda de Cristo. Na sequência, o que vai acontecer? Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então nós não podemos simplesmente deslocar isso para o tempo da primeira vinda de Cristo, porque claramente aqui estamos vendo que a prisão de Satanás por um anjo, a sua prisão no abismo, ela segue a parousia de Cristo. Ela segue a parousia de Cristo. Então não podemos jamais, transferir isso para o passado. Não podemos. O Apocalipse jamais ele transmite e traz e apresenta essa ideia de que a prisão de Satanás aconteceu ali no ministério eterno de Cristo. Não. Isso não é, exegeticamente falando, não é verdade, não é correto. Ok, queridos? O que mais? Como serão os 1000 anos? Vamos lá. E lançou-o no abismo. Versículo 3. E lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, sobre o diabo, para não mais enganar as nações. Qual é o objetivo da prisão de Satanás? Qual foi o objetivo? Para não mais enganar as nações. Eu lembro que eu li no Testamento dos 12 Patriarcas, não vou procurar agora para nós não perdermos tempo, mas lá diz que no reino do Messias não haverá demônios. E essa tradição, ela parece ser compartilhada aqui pelo autor sagrado. Quando Cristo estiver aqui, reinando por 1000 anos, não só Satanás estará preso no abismo, mas os demônios também estarão presos. No reinado de Cristo não haverá demônios. Todas as forças do mal, digo as forças espirituais, o diabo e seus anjos, estarão detidos no abismo, por assim dizer. Ok, queridos? Qual foi o objetivo da prisão do diabo? Vou ler mais uma vez. Ele lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele. Para quê? Para não mais enganar as nações. Ora, se o diabo foi preso no abismo, com o objetivo de não enganar as nações, logo é porque vai existir nações aqui na face da terra. E aqui eu aproveito já para lhe dizer que as nações em questão aqui não é a igreja. Tem que ser distinguido nações da igreja. E isso eu vou lhe provar já. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 2. Você vai ver aqui uma distinção entre igreja e nações no milênio, no reino de Cristo. 2, 26, 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então você vê aqui 2 grupos. O grupo dos vencedores, que é a igreja, e o grupo das nações. Quem é que domina sobre quem? Os vencedores vão dominar sobre as nações. Quem são os vencedores? A igreja. Repetir. Ao que vencer, ou ao vencedor, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá. Serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ora, além desta promessa de que a igreja governará as nações,
Nós temos ainda aqui Apocalipse capítulo 5, versículo 10. É o que diz? E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui é uma promessa milenar. Quem reinará sobre a terra? A igreja. Aqui é uma promessa dirigida para a igreja, para os fiéis. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Para que você entenda melhor, eu vou ler o versículo 9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E esses homens de toda tribo, povo, língua e nação, o que vai acontecer com ele? E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Essa promessa aqui, ela se cumprirá no milênio. As nações serão administradas, serão dominadas por Cristo e por a igreja. Aqui nós temos ainda que, eu estou provando para você que haverá nações aqui no milênio. Por quê? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela diz que todas as nações serão exterminadas na vinda de Cristo. O que é uma mentira, é uma falácia. Apocalipse não ensina isso. Eu estou mostrando aqui para você, nas páginas da Bíblia Sagrada, que as nações, elas serão regidas, dominadas pela igreja, por Cristo e pela igreja aqui durante os 1000 anos. Ora, se haverá nações aqui durante 1000 anos, é óbvio que as nações não foram destruídas na parousia de Cristo. Então nós temos que rechaçar esse ensino herético infundado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Olha o que diz? E deu à luz um filho, esse filho aqui é Jesus, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ora, essas nações aqui que serão regidas por Cristo não é a igreja. Temos que fazer distinção entre as nações e a igreja. Essas nações, repito, onde se diz que serão regidas com vara de ferro por Cristo e também pela igreja, pelos vencedores, não é a própria igreja. São nações, são mortais, sujeitos à morte, que serão regidos pela igreja imortal. Vou repetir aqui a leitura. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ok, meus irmãos? Então, eu estou provando aqui para os senhores que haverá nações além da igreja aqui no milênio. Capítulo 15, versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Este versículo também ele mostra que haverá nações durante os 1000 anos. Vamos aqui voltar para Apocalipse capítulo 11 e versículo 15. É o que diz? E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Vou repetir. Os reinos do mundo, aqui não é a igreja, vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. É isso aqui, meus irmãos. Aqui em nenhum momento, na leitura aqui, diz que as nações foram destruídas. E eu não vou me furtar de ler este versículo bem aqui, versículo 18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira. Veio a ira de quem? A ira de Deus sobre as nações no período da grande tribulação. Isso não significa que elas serão destruídas. Apenas significa que elas receberão a ira de Deus. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Aí você pode dizer, não, então aqui está falando da destruição das nações. Não está falando. Além dos versículos que eu já mostrei, que haverá nações aqui durante os 1000 anos,
Uma outra grande prova é a prisão de Satanás. Por que Satanás foi preso no abismo? Por quê? O autor diz objetivo, para não enganar mais as nações. Até quando? Até que os 1000 anos se acabem. Logo, haverá nações aqui sobre a terra. Aí os adventistas, eles vão ler para dizerem que as nações serão destruídas. Esse versículo bem aqui, capítulo 19, versículo 20 e 21, que eu vou ler para você. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aí os adventistas dizem, os demais quem são? As nações. Mas o autor aqui não está dizendo que as nações foram destruídas. Quem são os demais aqui, meus queridos? É só você ler o versículo 18, olha o que diz aqui, 18, o que diz? Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes. Veja que ele não está falando a carne das nações. E a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Mas quem são todos os homens aqui? São todos os homens envolvidos na batalha contra Cristo. Veja que o contexto aqui é militar. A destruição virá sobre os exércitos, sobre os reis, sobre os grandes homens ou pequenos homens que apoiaram o anticristo e apoiaram a besta. Sobre os exércitos que apoiarão o anticristo e a besta. Sobre todos os homens que apoiarão o anticristo, virá a ira de Deus e os destruirá. Prossigamos. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais, e quem são os demais? São os mesmos do versículo 19. E vi a besta, e quem mais? E os reis da terra, e os seus exércitos reunidos. Então, os demais aqui são os reis da terra e seus exércitos que deram apoio à besta. Quando Cristo vier, ele destruirá os reis da terra. Os reis da terra quem? Os reis da terra que deram apoio à besta e os seus exércitos. Mas não destruirá as nações. Já estou provando aqui para você, então, que haverá nações sobre a terra. Vamos continuar. Versículo 3, vamos voltar. 20, versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs ele sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Tá bom, queridos? Agora vamos aqui para versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ora, ele foi preso para não enganar as nações. Nós lemos isso, não é isso? Satanás foi preso para quê? Para não enganar as nações mais. E por que é que ele vai ser solto? E por que é que ele vai ser solto? Ora, queridos, ele vai ser solto pelo mesmo objetivo, pelo mesmo motivo que ele foi preso. Ele foi preso para não enganar mais as nações. E ele será solto pelo mesmo motivo que foi preso, para enganar as nações. Vamos lá? E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Está bem aqui. Ora, Satanás será solto do abismo depois dos 1000 anos. Para quê? Para enganar as nações. Logo, existiam nações aqui na terra. Então não é verdade o que os adventistas pregam, que não haverá nações aqui na terra e que a igreja reinará com Cristo 1000 anos é no céu. Isso não é verdade. A Bíblia, ela refuta essa heresia da igreja adventista, essa falsa teologia.
ela refuta, ok? Se Satanás foi solto após os 1000 anos, para quê? Para enganar as nações, então é porque existiam nações. Está bem aqui, é só ler. Ó, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. E veja que essas nações aqui não é a igreja. Eu fiquei pasmado ao ouvir um pastor aqui, porque eu moro na cidade de Timon. Então, um dos pastores daqui, ele num seminário, ele era um professor, ele teve a coragem, para não dizer a estupidez, de afirmar que essas nações aqui enganadas por Satanás é a igreja. Mas veja, meus irmãos, e na mentalidade doentia dele, ele diz que mesmo a igreja, passando pela ressurreição, ela ainda cairá em pecado. Ela ainda perderá a salvação. Veja que essa heresia, então, aí é a pior de todas. Isso aqui não é a igreja, meus irmãos. As nações aqui são as mesmas nações que durante 1000 anos foram regidas, foram administradas por Cristo e pela igreja. Vou completar, prosseguir. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, ou seja, do abismo, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Outra heresia da igreja adventista é que eles dizem que essas nações aqui são, na verdade, os ímpios que foram ressuscitados agora. Ou seja, o diabo levantou os ímpios e eles ressuscitaram, e os ímpios ressuscitaram, então formam as nações que aderirão a Satanás. Ora, veja que isso é um ensino enganoso. O texto não está dizendo que os ímpios neste momento ressuscitaram. Não, o texto não diz isso, queridos. O texto jamais está dizendo que aqui são ímpios, ou seja, que essas nações são formadas de ímpios ressuscitados. Isso é uma heresia da senhora Ellen Goldwhite, a papisa dos adventistas, a heresiarca, e os adventistas, neste ensino, eles seguem Ellen Goldwhite e não a Bíblia Sagrada. Veja, queridos, que os adventistas eles distorcem a Bíblia Sagrada para prestarem honra e glória e fidelidade à heresiarca Ellen Goldwhite. Eu vou ler aqui mais uma vez o versículo e você mesmo vai ver que aqui não fala da ressurreição dos ímpios. Aqui, ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Aqui está falando que os ímpios ressuscitaram? Aqui está falando que essas nações são os ímpios que ressuscitaram? Não. E subiram sobre a largura da terra, quem? Os ímpios, e cercaram o arraial dos santos. Por santos aqui, meu irmão, entenda a igreja glorificada, que tem sua sede na Terra Santa, em Jerusalém. E cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. A cidade amada aqui é a Jerusalém terrena. Não vamos confundir aqui com a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial, até este momento, ainda não desceu para a terra. Que fique isso bem claro. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. Devorou quem? Aos ímpios, as nações. Passado isso, vamos lá. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Passado este episódio, das nações que foram seduzidas por Cristo serem queimadas pelo fogo da ira de Deus, passado também a prisão de Satanás, que ele será lançado no lago de fogo, onde já se encontram a besta e o falso profeta, que foram lançados 1000 anos antes. Aí é que vem o juízo final, é que vem a ressurreição dos ímpios de todos os tempos. Ok? Que diz aqui, ó. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos, aqui entra a ressurreição. E deu o mar
os mortos que nele havia. Agora sim, acontece aqui a ressurreição dos ímpios. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o Hades deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Vamos prosseguir. E a morte e o inferno, ou Hades, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui se deu a ressurreição dos ímpios, seguida do seu julgamento diante do trono branco. Aqui sim aconteceu a ressurreição dos ímpios. E quando os ímpios ressuscitarem, eles não terão mais tempo para se rebelar e nem para seguir Satanás. Ressuscitarão para comparecerem diante do trono branco, para receberem a sua condenação. É isto que diz a Bíblia Sagrada. Então nós temos que rechaçar este herético ensino da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que segue as heresias de Ellen Goldwhite. Essa é a verdade. Então eu estou mostrando aqui para os senhores que, além de o milênio ser literal, queridos, ele acontecerá também na Terra. O milênio, ele será literal, acontecerá onde? Na Terra e não no céu. Os adventistas estão errados, estão te enganando quando dizem que o milênio acontecerá no céu e que a igreja estará no céu. Isso não é verdade. A verdade é que o milênio será aqui na Terra. E quem estará aqui na Terra? Cristo. Lá em Jerusalém, o trono de Cristo será na cidade de Jerusalém. O quartel-general do Império de Cristo será em Jerusalém, na Terra Santa. A partir de lá, Cristo e os remidos e a igreja governará sobre todas as nações. Todas as nações serão governadas por Cristo a partir de Jerusalém. Essa é a verdade. Essa é a verdade, queridos. Então nós mostramos aqui já, como no início, que a ideia de 1000 anos literais, ela já era defendida, por exemplo, no livro de Enoque e também no livro dos Jubileus, e também nós temos, como eu já falei, no Talmud babilônico, no Tratado do Sanhedrin, se fala também no reinado de Cristo sobre as nações por 1000 anos. Qualquer um que estude a teologia judaica, qualquer um estudioso que conheça o Talmud, as obras do judaísmo, qualquer um que estude os apócrifos e pseudepígrafes que foram escritos antes de Cristo, vai ver que eu estou falando a verdade. Que a ideia de 1000 anos, onde o Messias reinará sobre as nações, já era ventilada ali nos dias de Cristo. Antes mesmo de Cristo nascer, já existia essa ideia de que ele governaria as nações aqui na Terra por 1000 anos. Então não podemos aceitar, simplesmente não podemos aceitar esta ideia de um milênio espiritual, de um milênio alegórico, de um milênio não literal. Não podemos. Não podemos. Professor, mas grandes homens como Santo Agostinho se opuseram a este ensino de um milênio literal. Sim, não só Santo Agostinho. Como Eusébio de Cesareia, ele achava esta ideia pobre. Mas o que é que eu tenho a ver com Santo Agostinho nesse ponto? O que é que eu tenho a ver com Eusébio de Cesareia? O que é que eu tenho a ver com Orígenes? Não é isso? Eu tenho que ver com a Bíblia. Eu me curvo diante da Bíblia Sagrada. Com isso eu não estou desrespeitando o meu teólogo favorito, que é Santo Agostinho. Para mim, ele foi o maior teólogo de todos os tempos. Agora, quando eu digo que ele foi e é o maior teólogo, eu não tenho que concordar com tudo. Porque acima de Santo Agostinho está a Bíblia Sagrada. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém, meus irmãos.